do Poder. Meus irmãos, gideões, auxiliares e a todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional Hora do Poder. E meus irmãos, hoje é um dia de muita celebração. Estamos em um cenário um pouco diferente, porque estamos comemorando hoje 67 anos do Ministério dos Gideões Internacionais aqui no Brasil. E por causa disso, nós convidamos hoje um convidado muito especial também, nosso irmão Davi Urbá. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado. Muito contente pela oportunidade, num dia tão especial como esse, a comemoração dos 67 anos do Ministério no Brasil. E a todos que nos assistem, Gideões, auxiliares, é uma alegria poder estar com vocês nesse momento. E meus irmãos, para comemorar esse dia tão especial para nós fizemos algumas perguntas, selecionamos algumas perguntas para fazer para o nosso irmão Davi. E gostaria de convidar a acompanhar essas perguntas tão especiais que nós selecionamos. Vamos sim ter o nosso momento devocional, mas vamos antes fazer essa pequena entrevista com o irmão Davi. Irmão, o irmão entrou em 2003, nossa, muito tempo já, né? E ao olhar para trás, para esses 20 anos de caminhada, como o irmão descreveria a transformação do ministério e como isso impactou a sua vida pessoal e espiritual? Eu acho que dentro do ponto de vista pessoal, eu diria assim, eu entrei no ministério motivado por ver que é uma grande oportunidade ter uma estrutura bem organizada, ampla, que suporta para a gente fazer o trabalho de evangelizar. Né? Evangelizar, levar as pessoas a conhecerem Jesus Cristo, tanto crianças, adolescentes, jovens e adultos. Né? Isso foi um dos motivadores para eu entrar no ministério. Mas também há outro fator pessoal aí. Foi poder usar os dons e talentos, que na realidade Deus dá para nós, né? E poder estar fazendo apresentação nas igrejas, poder dar treinamento, poder participar de eventos, poder participar também na distribuição e também depois, como presidente, poder participar na melhoria do ministério como um todo, nacionalmente. Muito bom saber disso, irmão. Acho que os irmãos têm muita curiosidade de saber, o irmão também que já atuou como presidente nacional, os irmãos têm curiosidade de saber, nossa, como que foi de forma pessoal o antigo presidente que impulsionou ele, né, a entrar no ministério, realmente muito, muito rico. Irmão, e a parte espiritual? O que o irmão diria? Bom, espiritualmente, eu presenciei o impacto da palavra de Deus das diversas formas. Uma coisa que sempre me impressiona quando eu vou fazer uma apresentação nas igrejas, as pessoas virem e falarem que a primeira Bíblia que eles receberam foi o Novo Testamento dos Gideões. E muitas delas compartilham que acabaram vindo a conhecer Jesus através do Novo Testamento ou indo a uma igreja. Isso me dá uma certa tranquilidade espiritual, sabendo que a Bíblia em si, ela é viva e eficaz e ela que provoca a transformação, a salvação. Basta eu fazer a minha parte. Então, espiritualmente, foi essa experiência do poder da palavra de Deus, mesmo sendo simplesmente colocado, entregado para uma pessoa. E agora a nossa segunda pergunta. Meus irmãos, como eu já falei, o Ministério está completando 67 anos aqui no Brasil. E desde a entrada do irmão, quais mudanças mais marcaram a sua vida e ver como o Gideões se relaciona com as igrejas? O irmão poderia compartilhar um pouquinho? Acompanhando a trajetória, quando eu entrei no ministério, a apresentação, na realidade, na época a gente falava mensagem gideônica nas igrejas, era muito mais informal. Era assim, você recebia um tempo, não determinado muitas vezes, você fazia apresentação praticamente só verbal, contava alguns testemunhos, alguma coisa do ministério, você não obedecia um roteiro em si. Não tinha uma estrutura. Não tinha uma estrutura atrás disso. Isso foi aceito, as igrejas eram mais tolerantes, as igrejas não tinham a tecnologia que eles têm hoje. Hoje mudou bastante. Hoje nós temos que ter um preparo maior para estar nas igrejas. Muitas delas já usam multimídia e nós usamos então também
multimídia ao apresentar, né? E elas dão um tempo e nós precisamos cumprir esse tempo, né? Então se exige da nossa parte uma excelência, né? E a sede tem apoiado muito nesse trabalho, nós disponibilizando material, disponibilizando vídeos, né? E temos usado dessa ferramenta. E para atender hoje esse tipo de apresentação, a sede tem trabalhado também na requalificação de muitos apresentadores, que no passado eles não precisariam talvez fazer esse esforço que hoje precisam. Porque tem igreja que chega e diz, você tem 10 minutos. E tem igreja que diz assim, você tem 40 minutos. E aí você não vai pregar, porque como Gideão, né, sendo representado na igreja por Gideão, o nosso ministério, ele não prega. Então você vai estar preparado também para falar 40 minutos e tem que preparar os testemunhos e tem que estar com isso. Às vezes você é pego até de surpresa, né? Então mudou-se bastante a forma, né? Como nós apresentamos isso no decorrer desses anos. Muito bom. E as igrejas, né, elas são muito diferentes. Então, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem uma forma, a presbiteriana tem outra. E é lindo ver como o ministério, ele cumpre ali o seu papel fielmente em cada uma delas, né? Então, muito bem observado, né? Nossa apresentação, ela deve ser neutra, porque, vamos lá, um da Batista fazendo apresentação numa da Assembleia de Deus, né? Ele não vai ter o estilo Assembleia de Deus, né? Então, ele tem que se conter mais ou menos uma neutralidade, né? E uma da Assembleia também, apresentando, por exemplo, na presbiteriana, ele também tem que conter aquele ritmo dele, talvez, para ser mais neutro, né? Então, a linha neutra nisso aí, ela nos deixa bem tranquilo, né? E nós somos, assim, culturalmente acostumados com várias denominações no nosso ministério, nas nossas reuniões, então a gente já tem uma tranquilidade nesse sentido. E agora para a nossa terceira pergunta, irmão Davi. Com tantos anos servindo o ministério, certamente o irmão já ouviu muitas histórias que te marcaram, né, pessoalmente como Gideão. O irmão poderia compartilhar conosco uma dessas histórias? Boa pergunta, né? Eu já comentei, né, que uma das coisas que me impacta são centenas de testemunhos que vêm na sede, pelo Brasil afora, pelo mundo, mas também eu vi nas igrejas pessoas que vieram tomar decisão por Cristo através do momento que receberam o Novo Testamento. Às vezes ele ficou lá guardado por anos, às vezes não foi ele, foi outra pessoa, né? E isso é muito motivador para nós. Mas eu quero ressaltar um testemunho pessoal, marcante, nesse ano que aconteceu comigo, né? Eu estive num cliente meu de muitos anos, já na idade de 70 anos, e depois de termos falado sobre negócios, ele me abordou numa abordagem mais espiritual, talvez. Ele falou, olha, Davi, deixa eu compartilhar com você. Ele falou assim, olha, o mundo hoje, eu não vejo nada de bom, ele falou. Olho para as crianças, não vejo nada de bom. Olho para os jovens, para os adolescentes, não vejo nada de bom. Quando eu olho para o profissional, eu vejo decadência. Em todo lugar eu não vejo nada que seja motivador. Eu vejo uma decadência, eu vivo tanto frustrado. E quando eu olho para mim, eu também não vejo mais nada de bom, porque já estou lá com meus 70 anos, e o que me espera é doença, dores, talvez precise ser assistido por alguém. E entre nós, ele virou para mim, eu estou planejando fazer uma morte assistida. Meu Deus. Aquilo impressionou. E aí ele continuou dizendo assim, olha, ninguém sabe, mas eu estou aproveitando esse tempo, lendo filosofia, estudando algumas religiões, e aí eu vi a grande oportunidade de falar de Jesus naquele momento para ele, né? E começamos uma conversa, eu perguntei um pouco do background religioso dele, ele vinha de uma linha católica e tal, e falei assim, olha, deixa eu te fazer o seguinte, as filosofias vão te preencher, mas não vai ser um preenchimento completo, talvez. Eu tenho quase certeza que não vai ser. Mas eu quero te presentear um Novo Testamento. E peguei o Novo Testamento, entreguei para ele, expliquei o plano de Deus, motivei ele a ler. Ele ficou muito contente,
comprometeu-se ler todo dia, né? E aí eu pensei, esse momento aconteceu porque eu tenho uma caminhada nos Gedeões, né? Nós fomos impactados no sentido de evangelizar. Na época que eu fui presidente nacional, teve a pandemia, nós fizemos um grande movimento de, em 3 meses, né, fazermos mais de 1 milhão de evangelismo pessoal. E eu tenho o hábito de ter na minha mochila. Sempre. Sempre. Uhum. Então, naquele momento, eu tinha o Novo Testamento e pude entregar e falar de Jesus para ele, né? Ele agradeceu e o que me incomodou depois daquilo, eu pensei, como um homem chega nessa idade, bem-sucedido financeiramente, um médico de destaque, e o que passa na cabeça dele, né? Isso foi, assim, aquilo que me impactou muito nessa caminhada. O irmão falando, né, e pensar que tem muitas pessoas que estão nessa mesma condição, buscando um sentido na vida, ser preenchido, que nada além do próprio Criador que colocou esse anseio em nós, né, como Eclesiastes fala, que só pode ser preenchido por ele. Sim, e assim, o que a gente percebe também nos adolescentes, jovens, que o índice de suicídio entre eles está aumentando, e hoje no mercado se fala muito de propósito, né? Então todo mundo tenta achar um propósito, né? E a Bíblia nos dá um maior propósito de vida, né? E poder trabalhar nisso, poder fazer isso, eu acho que, antes de tudo, é um privilégio. Sim, ser cooperadores, né? Ser cooperadores. Com os planos de Deus, muito bom. E agora, para a nossa quarta pergunta, irmão Davi. O irmão viveu quase 1/3 da história do ministério aqui no Brasil, né? E quais aprendizados o irmão poderia compartilhar para essa nova geração que tem entrado no ministério agora, que não podem ser esquecidos? Eu acho que a grande mensagem que eu colocaria é assim, a estrutura operacional, os processos de todo o trabalho podem ser mudados, a metodologia pode ser mudada, eu diria que deve ser mudado, a gente deve usar tudo que nós podemos de melhor no ministério. Mas a essência não muda. Sim. O nosso trabalho é alcançar almas para Cristo. E isso atravessa todas as gerações. Os métodos, as formas mudam, mas essa essência, aliás, eu diria mais, ela une as gerações. Porque nós temos um ponto comum, que é o desejo de levar a palavra de Deus àqueles que não conhecem. E vou mais, eu acho que a gente tendo essa visão do reino no ministério, as outras coisas são superáveis. Vamos ter alguns momentos mais difíceis de se adaptar, gerações que impactam mais, mas eu acredito que na essência que une nós é Cristo. Eu lembro que eu fui muito entusiasta com gerações, comecei mesmo no ministério de falar que a gente precisaria de gerações novas, tal, até que uma pessoa, um jovem da geração nova, levantou e falou, olha, quem é apaixonado por Cristo não tem barreira de geração. Geracional, né? Geracional. E aquilo me deixou pensando, é verdade. Às vezes nós queremos seguir muito o modismo do mundo. Né? E quando Cristo une raças, une classes sociais, une pobres e ricos, une países, né? E em Cristo nós somos uma nova criatura. É isso que a palavra de Deus fala. Né? Uma nova criatura não tem que ter barreira nem de geração, nem de social, nem de raça, enfim. Eu acho que o cristianismo faz essa mudança. Por isso que eu hoje sou mais cauteloso. Nosso ministério precisa de todas as gerações envolvidas. Aos mais antigos, o papel de serem mais abertos, né, as mudanças. Aos mais novos, o papel da compreensão. Sim. O irmão falou de um só, né, que nos une em Cristo, e somos um só corpo. Sim. Da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Batista, um só corpo, isso, né? Isso mesmo. E também ressaltar uma única visão, né? Várias denominações. Eu acho que os Gedeões ajudaram demais no Brasil para quebrar um pouco essas denominações que antigamente eram um pouco mais, vamos dizer assim, cultivavam uma certa separação entre outras, né? E hoje a gente já vê que isso não é tão forte mais, né? Hoje nós temos mais, talvez, problemas com as novas denominações que surgem do que as tradicionais entre nós.
E é por Cristo, é por Ele. Então, as pessoas que vierem têm que fazer por Ele, os que estão aqui têm que fazer por Ele. Sim. É sempre por Ele. Isso, né? esse que deve ser o foco, né? E a gente está focado naquilo que o ministério é de Deus. Nós somos pessoas que tivemos o privilégio de ser chamado para trabalhar por um tempo. Ele está fazendo deve fazer acho que 128 anos, 127 anos. 127 anos no mundo, né? No Brasil estamos fazendo 67 anos, né? Então, e tenho certeza que ele vai fazer mais anos pela frente, né? E que curta vida nós temos aqui, né, irmão? Uma poeira, como uma névoa da manhã que logo passa, né? Eu sempre brinco, a gente está numa esteira, né? Tem alguns que caem da esteira antes, tem outros que vão chegar, mas uma vez a esteira tem o fim, ou seja, a nossa vida tem seu limite, né? Se eu olho para o meu campo, já perdemos algumas pessoas desde a época que eu entrei, né? E é isso, né? Então, assim, minha mensagem é, de 67 anos, abrace, faça o que precisa. Tem muita gente sem esperança. As distribuições estão fáceis. Pós-pandemia, minha experiência tem sido assim, as pessoas querem a palavra. Elas estão abertas. Estão abertas, as gerações novas estão começando a ler a Bíblia novamente, né? Então nós ficamos no high-tech, no digital. Tá bom, todas as frentes nós devemos ter, mas há uma tendência nos Estados Unidos, também no Brasil, das pessoas voltarem à biblioteca, voltarem a pegar o papel na mão de novo, né? Que digitalmente a coisa se perde, né? Mas um livrinho lá do lado está lá, está exposto, né? De uma forma ou outra ele pega. Acabou sendo até diferencial, né? Eu brinco, anualmente eu mando para os meus clientes um cartão de Natal dos Gideões. Do cartão de Gideões. Todos os anos, muitos anos. E tem deles que falam assim, Davi, você é o único que manda um cartão físico. Tá vendo, meus irmãos? Fica a Eu dica. não esqueço de você. O digital todo mundo manda. Então, gente, vamos pensar um pouquinho diferente também nessa área, né? Sim, fica a dica aí para os irmãos. O irmão falou do cartão de Gideões, ó, os empresários aí. Isso, aproveita. E esse é um testemunho também que eu dou a todos eles que eu sou cristão. Amém, muito bom. E agora a nossa quinta pergunta, irmão Davi, qual é a sua oração e as suas expectativas para o futuro dos Gideões Internacionais aqui no Brasil? Eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista operacional, tecnológico, eu acho que a gente tem que se atualizar, tem que usar as melhores ferramentas, tem que ser vanguarda no uso, né, na eficácia, eficiência do ministério. Isso é ponto pacífico, né? Porque nós somos homens de negócios e nós precisamos estruturar dessa forma, estando dentro do que se faz, né? Veja, eu comentei sobre a mensagem de Ônica, era apenas informal, mas era apenas falado, e hoje já usamos tecnologia, né? E agora com inteligência artificial, muitas coisas vão mudar de novo, né? Mas o que eu quero colocar é que quando você fala em termos espirituais, o que nós vemos é que as portas das escolas estão fechando para a distribuição. Nós temos que ficar fora. Os hotéis estão fechando, os hospitais estão fechando, né? Vai ter uma restrição cada vez maior da palavra de Deus entrar nesses locais que nós hoje ainda, mesmo com uma certa restrição, conseguimos ir e distribuir. No meu entendimento, nós vamos ter que crescer muito no evangelismo pessoal. E evangelismo pessoal, ele está diretamente conectado também com o nosso testemunho pessoal. E aí eu digo que nós precisamos trabalhar muito no ministério, talvez os 7 objetivos espirituais que temos, né? Para entender isso, como isso funciona no dia a dia, né? Aquele testemunho que eu dei daquele cliente, ele é meu cliente há 15 anos, porque ele se abriu comigo. Porque ele sentiu credibilidade, porque ele sentiu profissionalismo, porque ele sentiu que eu poderia ajudar ele, né? E o evangelismo pessoal tem muito disso. Eu não quero ouvir se você não tem vida. Né? E aí a importância de sermos isso. As igrejas têm tido problema nessa área, né? E os nossos membros vêm das igrejas, e muitas vezes com a cultura. Eu tenho visto muitas vezes aqui na sede, como presidente na época, e hoje não deve ser diferente, certos irmãos ligam até meio agressivos, né? E você diz, mas será que esse irmão realmente está na fé mesmo? Né? Então, nós precisamos trabalhar essa parte.
porque vai ser o veículo nosso mais de penetração. Isso está acontecendo também já nos Estados Unidos e eu acredito que no Brasil não vai ser diferente, né? Nós temos aí um alvo nesse sentido, então nós precisamos crescer nesse trabalho de sermos de fato cristãos no dia a dia. Sim, e se a gente for para pensar, o ministério começou com homens que tinham um zelo pelo seu testemunho pessoal. É isso então eles mesmo. eram homens de negócios e qual que era a principal zelo deles desde o começo? Nos meus negócios, eu vou ser um bom testemunhante de Cristo. E isso não pode mudar. Isso. Inclusive, eles faziam a seguinte estratégia, nos hotéis que eles se hospedavam, que tinha jogos e muitas coisas erradas, eles se vieram disso, né? E era até uma forma provocativa que as pessoas iam perguntar para eles, mas por que você não está participando disso? Aí ele falava de Jesus, né? Esse foi a raiz do nosso ministério. Eu acredito que nós começamos a ir para a raiz novamente. É um grande desafio, né? Porque assim, você antigamente ia nos colégios, fazia uma grande disposição, que é ótimo, que foi bom, foi um tempo excelente, mas os tempos vão mudando. E as pessoas continuam com a mesma necessidade de 67 anos atrás. Tem a alma vazia, procuram se preencher de uma forma ou outra. E nós temos essa ferramenta, essa palavra que nós podemos dar. Né? E Deus que vai operar, né? Quando a gente é mais jovem na fé, a gente acha que as nossas palavras vão fazer grande coisa, né? Mas quem faz a mudança é a palavra de Deus mesmo. Só Ele pode salvar, ninguém mais. Só o Espírito Santo. Ainda bem, né? Ainda bem. Isso dá um alívio para nós em todos os sentidos, né? Ai de nós, né, irmão? É verdade. E o evangelismo pessoal também, né? Então, é o relacionamento, isso que Jesus mesmo fazia. Ele parava, ele sentava, ele olhava no olho. Então, tudo isso, nosso maior exemplo, que é o Senhor, a gente deve buscar e lutar e seguir. Isso. E agora a nossa sexta e última pergunta. Meus irmãos, quando eu dei uma introduzida aqui, quando eu fui apresentar o irmão Davi, ele trabalhou mais de 10 anos no Gabinete Nacional e também 3 anos como presidente nacional nessa função tão importante aí para o nosso ministério. E eu queria saber, irmão, e os demais também, o que mais chamou a sua atenção nos líderes que prosperaram em nosso ministério? Então, os representantes de região, os gabinetes das estaduais, o que eu não teria para compartilhar? Então, eu até diria, vou colocar aqui alguns comportamentos de líder. Nós temos aquele líder que entra no ministério, que é animado, que até trabalha, né? Mas parece que ele está muito focado nele e para o próprio, talvez seria a palavra meio dura, a própria glória dele, né? Mas assim, ou mesmo aumentar seus negócios, enfim, ele é um líder, mas um líder que tem algumas as coisas a mais do que só o reino de Deus. Tem outros que também lidam muito com a vaidade, na posição, no cargo, né? E a qualidade de trabalho deles não deixa a desejar, né? E podia citar mais exemplos, mas temos um grupo de pessoas que são líderes, que são apaixonados pelo reino de Deus. Eles não medem esforço, eles colocam o reino de Deus em primeiro lugar. Convocados eles vão, eles abdicam às vezes até do ponto de vista material de ganharem menos a curto prazo. E observando esses anos, eu vi que esses líderes que talvez vieram com a intenção errada, muitos deles se consertaram pelo caminho. Eles abandonam o ministério, o campo é forte enquanto eles estão lá, porque não prepararam sucessão, né? E a história deles é bem mais curta, para não dizer às vezes até triste. Mas temos aqueles líderes de jornada longa, que fizeram diferença no ministério, né? E quando você conversa com eles e diz assim, meu irmão, como é que foi? Eles, mesmo com todo o trabalho, dizem, Deus me abençoou. E não vi um líder com essa postura de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, de dar o máximo de si, mesmo com as limitações de tempo, não deixar de receber as bênçãos de Deus. E eu chamo isso uma bênção que não é material só, espiritual também, né? Que há um crescimento nessa área muito forte na vida deles, né? Então, eu tive, como presidente nacional, eu fui Estados Unidos também, representando o Brasil, e lá encontrei um colega alemão, né? Eu sou de origem alemã, né? Então eu podia falar com ele
o idioma, né? E ele falou, Davi, já fui presidente lá nos Gideões, na Alemanha, agora sou representante internacional, né? E ele me compartilhou a história dele. Ele falou assim, olha, eu entrei no ministério quase que, vamos dizer assim, impossibilitado de dedicar muito tempo. Por causa das minhas atividades, eu comecei um negócio novo. Mas eu disse para mim mesmo e para Deus, eu vou fazer o que é possível. Ele falou assim, olha Davi, eu dediquei muitas horas extras para poder dar conta como presidente, como profissional. E agora, ele falou assim, eu olho para trás, a minha empresa cresceu muito, meus filhos já estão assumindo as posições e eu não posso atribuir nada a não ser a Deus que Ele me abençoou na jornada. Isso vale no Brasil. Pode perguntar. Ou seja, no nosso ministério, o líder tem que ter a visão espiritual em primeiro lugar. O mais Deus já vai fazer. Sim. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, o líder que tem esse desejo no coração e coloca isso, eu vejo que Deus dá força, ele prospera espiritualmente e materialmente. Então, fica aqui minha mensagem. Se você está aí, tendo dificuldade na sua agenda, lembra, organize-se. Se você quer que o reino avance, dá o seu, no seu tempo. Porque vai chegar um tempo que você vai ter mais idade, que você não vai ter a mesma energia, né, que tem hoje, né? E Deus vai recompensar você, tenho certeza disso. E o irmão falando dessa questão, né, às vezes do ego, do orgulho, irmão, se custa o ego, o orgulho, então não nos custa nada, porque eles não valem nada, né? Não vale nada. Então, o foco tem que ser realmente no ministério que é espiritual, no reino de Deus, que é dele, né? É dele. Eu sempre falo assim, olha, a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém, né? Nem no campo, nem na liderança, né? Eu digo sempre para os líderes, olha, quem sabe julgar você é você e Deus. Porque você sabe quanto você pode dar. E Deus sabe quanto está fazendo. Os demais não, cada um tem sua fase, sua vida, né? Mas quando tem esse desejo de fazer o melhor e se dedicar, eu tenho certeza que Deus conduz da melhor forma todas as demais áreas da vida dele. Com certeza. Amém. Bom, irmãos, então essas foram as nossas perguntas para o irmão Davi Urbá. Só lembrando os irmãos que no Devocional Hora do Poder nós incentivamos os irmãos, né, todos os irmãos do Brasil e também os amigos de Gideões, aqueles também que não ofertam, mas acompanham a Hora do Poder, a ler a Bíblia, a memorizar os versículos, que é muito importante, né, para nossa prática diária. E hoje, irmão, olha só o nosso versículo, que maravilha! Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. E esse é o dia que o Senhor fez para o Ministério comemorar seus 37 anos no Ministério aqui no Brasil. Então, vamos nos exultar, vamos separar um tempo para agradecer ao Senhor por esse ministério tão precioso, que tem alcançado tantas vidas. E a gente pode fazer isso, irmão, no estilo gideônico, que é fazendo evangelismo pessoal, convocando os irmãos, cadê? Vamos fazer as distribuições, não é mesmo? Então, comemore esse dia no estilo gideônico, não é mesmo? Fazendo também uma oferta, né? Uma oferta de gratidão. Você pode enviar um cartão online ou físico, né, irmão? Então, não perca essa oportunidade de ser também participante, se alegrar nesse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. Então, Salmo 118, verso 24. Irmãos, e a nossa leitura bíblica anual, não podemos nos esquecer, ela se encontra hoje no nosso plano anual, 2 Crônicas, leremos os capítulos 28, do 28 ao 30. Irmãos, a nossa vida cristã não sai desassociada da Bíblia, nós precisamos ter ela diariamente diante de nós, lendo ela, tá bom? Ela é que ilumina o nosso caminho, sem ela não tem jeito, nós precisamos das Escrituras e precisamos conhecer a Palavra de Deus, aquela que nós anunciamos, tá bom? Então, leia hoje 2 Crônicas. Meus irmãos, agora eu vou convidar o nosso irmão Davi Urbá para orar pelo calendário do dia 18 e também pelo aniversário do ministério. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que nos dás, um dia muito especial para o nosso ministério.
está completando 67 anos no Brasil. Queremos colocar aqui também o nosso irmão Carlos Pires, representante da 7ª região, e sua esposa, auxiliar Ruth. Que Deus o abençoe ricamente como empresário, como pai, como família. Colocamos também a reunião dos gabinetes nacionais dos Gideões e das auxiliares e as diversas comissões no corrente ano administrativo. Oramos por estas comissões. Oramos também pela execução dos 5 programas básicos de auxiliares em cada campo. E também pela salvação de todos aqueles que receberam as Escrituras. Também queremos orar pelos nossos irmãos Gideões auxiliares ao redor do mundo. Colocamos agora os Gideões auxiliares no país Maurício, Maiote, Moçambique, Namíbia, Reunião e Ruanda. E também pela organização do Ministério Gideônico nas Ilhas Maldivas. Mas, Pai, a nossa gratidão é ver que esse ministério continue expandindo, continue crescendo. Mas hoje queremos colocar em especial na Tua presença o Brasil, Pai. Temos semeado a Tua palavra durante 67 anos. Queremos continuar fazendo isso. Esteja com toda a nossa organização, esteja com cada gabinete lá no campo, presidentes e todos os demais que compõem o gabinete. Mas também esteja com cada gideão, cada auxiliar que sai para distribuir, sai para evangelizar, sai para fazer a Tua obra. Esteja com as lideranças dos campos também, muitas vezes desanimados e fracos. Que seja um dia de renovo na vida deles. Abençoe eles ricamente, fortifica eles na fé, sabendo, Deus, que o trabalho para Ti nunca é em vão. Colocamos também agora os gabinetes estaduais com seus desafios nas estaduais de crescer, de qualificar apresentadores para a igreja, de treinar a liderança, de trabalhar na sucessão para que este ministério continue sempre ativo. Abençoe os gideões auxiliares dos gabinetes estaduais. Colocamos também de igual modo os representantes do gabinete nacional, Deus. Esteja com cada um deles. O desafio de dar o suporte a estaduais e que com coração possam fazer esse trabalho para a Tua glória. Colocamos também o gabinete como um todo e em especial também a executiva, Deus, que tem trabalhado no dia a dia. Nosso irmão João como tesoureiro do nosso ministério nacional e também nosso irmão Tots como vice-presidente, o nosso irmão Marcelino como presidente nacional, nosso irmão Moisés como diretor executivo. Colocamos seus cônjuges, suas famílias, seu trabalho diário, Deus. Sabemos que esse trabalho muitas vezes cansa, Deus, pelos desafios que tem, mas Tu tens sustentado eles e continue sustentando eles nessa jornada. Também colocamos o nosso irmão Sidney, sua família, como representante internacional. Que esse ministério, com toda essa equipe, ó Deus, tem sempre em mente que o nosso grande alvo, que a nossa grande missão é levar as pessoas a conhecerem a Ti, Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Isso nos colocamos na Tua presença, em gratidão, e fazemos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, agora vamos para o nosso momento de recados. E eu tenho 3 recados, irmão, ali muito importantes. Que bom. Primeiro, as convenções estaduais. Irmão, como é importante esse momento, né? Os irmãos estarem participando. Estamos aí na reta final. Algumas convenções ainda vão acontecer, outras já aconteceram, né? Sim. A do irmão já aconteceu? A minha já aconteceu e no final de semana passado eu tive também representando o Gabinete Nacional na São Paulo Norte. E semana que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, a São Paulo Sul. Muito bom. Então, irmãos, participem desse momento tão maravilhoso com a sua estadual e também com os demais campos ali representados, tá bom? Estamos caminhando para o final de um exercício também. Agora, dia 1 de junho, teremos um novo exercício. Então, o que foi feito, e agora... Novos desafios, novos alvos. Mas, irmãos, ainda não acabou. Estamos em maio.
Mas ainda assim, né, estamos muito gratos ao Senhor por esse ano que passou, esse ano que deu, que passou, distribuições. E em comemoração ao encerramento do exercício, nós temos o Dia Internacional de Oração, que está se aproximando. Então, marque essa data na sua agenda do seu campo, dia 14/6. Nós vamos comemorar o Dia Internacional de Oração. Então, se reúna com o seu campo nessa data. Lá vamos orar por o exercício que vai começar, né, o novo exercício, e também agradecer pelo exercício que vai se encerrar agora, dia 31 de maio. Então, não perca, se reúna com o seu campo. Logo vamos postar os vídeos, a agenda internacional com os pedidos. Então, fique atento no site, com o seu e-mail também. E não perca, vamos comemorar, celebrar com muita gratidão ao Senhor essa data tão importante do nosso ministério. Amém? Amém. Amém. Agora, irmãos, vamos para o nosso momento de ver os comentários que os irmãos deixaram. Posso dar um lembrete? Pode, claro. Olha, nós temos a Convenção Nacional lá em São Luís, né? Lembrado. Faça um esforço para participar. É tão bonito estar numa convenção nacional, ver tantas pessoas presentes, né? Se não me falha a memória, do dia 4 ao dia 7 de setembro, né? Se você não reservou sua passagem, reserva, porque os voos para lá são mais caros, né? Reserva seu hotel e venha participar desse momento precioso, onde que o Brasil inteiro se reúne, tá? É um momento muito, muito singular. E se você ainda é novo no ministério, eu quero te encorajar mais ainda para ir, que assim você vai ser impactado de quão grande é o ministério e representativo ele é no Brasil. É verdade, irmãos. Então, façam aí a sua inscrição. Vai ter um link aqui na tela e também a nossa descrição que você pode acessar para ir direto ali para a plataforma fazer a sua inscrição. Agora nós vamos ler os comentários e, irmão, no nosso último Hora do Poder foi com o irmão Travel Jones. E foi uma bênção, foi em inglês, e aí tivemos uma tradutora aqui, foi muito bom, os irmãos gostaram de conhecer o irmão Travel, né? Ele representa, né, as sedes nacionais, então, as associações nacionais. Então, irmãos, vou começar aqui lendo o comentário da nossa irmã Esther. Ela falou: bom dia, maravilhoso ouvir o nosso irmão, me senti muito animada com a palavra incentivadora. Deus continue abençoando a vida dele. Amém. Espero que ele veja os comentários e traduza no YouTube também. Que bênção, que testemunho impactante. A irmã Hilda falou. E a irmã Alba falou assim: a Hora do Poder hoje foi bem proveitosa, muito bom. Aqui o nosso irmão Aías falou: muito proveitoso o devocional. Que o nosso Deus continue abençoando os gideões no cumprimento da missão que nos foi confiada. Bom dia a todos. Muito bem. Agora o nosso irmão Alan falou assim: que o Senhor abençoe a cada um que dedica um pouco do seu tempo para participar do Hora do Poder. Que o Senhor nos use para levar a preciosa palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E o irmão Sidney Lino falou assim: glória a Deus, que o Senhor continue abençoando os gideões auxiliares no Brasil e em todo o mundo. Amém, irmãos. Amém. Muito bom, foram muitos comentários. Nós sempre lemos todos os comentários, tá, irmãos? Sempre fico de olho ali, todos os dias eu olho. E é muito bom ver que os irmãos têm ouvido, têm participado. Se você comenta, deixa aqui, né, seu comentário, curte, compartilha, o próprio YouTube vai fazer um trabalho de evangelismo. Sim. Então ele vai mandar para mais e mais pessoas. Então não deixe de curtir, comente, se inscreva no canal, tá bom? É muito importante os irmãos fazerem isso. Então é isso, irmão. Esse foi o nosso devocional. Irmão, gostou de ter participado? Sim, é um privilégio, né? De uma forma ou outra a gente poder também compartilhar o que impactou na nossa vida, quão grande é esse ministério, encorajar as pessoas que estão começando, né? A não dizerem o ministério é isso, sentirem que fazem parte do ministério. Fazendo parte, você vai fazer aquilo que você pode fazer para que ele melhore, né? Cada dia mais. Sim. Então é isso, irmão Davi, obrigada por sua presença, pode voltar mais vezes, tá bom? Deus abençoe o irmão, seu campo, sua esposa. Obrigado. Que o irmão continue fazendo muito evangelismo pessoal, a glória de Deus, né? Amém. E é isso. Obrigado a todos que assistiram este momento, né, da Hora do Poder, também numa data festiva, que Deus nos abençoe ricamente, cada um dentro daquilo que nós precisamos nesse momento.
Amém. Feliz 67 anos de ministério aqui no Brasil. Glória a Deus. Coloque aqui embaixo desde quando você faz parte do ministério, o que te impactou nesse tempo, se você é novo aqui no ministério, enfim, coloque aqui, nós queremos saber. Deus abençoe você, curta, comente, compartilhe e até amanhã para mais um devocional. Deus abençoe. Bem. Hora do Poder.